Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar você com a paz de Jesus. Você que está aqui no canal do missionário Adriano Trindade. Nós estamos fazendo a leitura do livro Batalha Espiritual. E hoje estamos chegando ao nosso 8º dia, né? E hoje iremos falar sobre o papel de São Miguel Arcanjo no combate espiritual, né? Se você ainda não fez a leitura desse livro, eu recomendo, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, você pode também acompanhar desde o primeiro início, onde eu coloquei, né, aqui a leitura desse livro, tá? Lembramos que é um livro muito bom. Eu quero só aqui, rapidinho, nós temos o primeiro capítulo, que é o combate espiritual, as alianças, o senhorio de Jesus, vencer o leão da tribo de Judá, Jesus x Satanás, o poder de expulsar demônios, o lugar de Maria na batalha espiritual, que foi esse nosso último capítulo que a gente leu. E nesse capítulo a gente falou sobre a poderosa intercessão de Maria, sobre a soberania rainha defender no combate, né? Também falamos sobre as virtudes de Maria, poderosa arma na luta contra o inimigo. E a gente falou sobre a obediência, a humildade, castidade, pobreza, santidade. E também falamos sobre o Santo Rosário, né? Que é uma poderosa arma contra Satanás, tá? A gente também falou sobre a mulher e o dragão. E hoje a gente dá continuidade, onde a gente fala um pouquinho sobre o papel de São Miguel Arcanjo no combate, né, espiritual, tá bom? Então Deus abençoe você que está aqui. Já deixa o seu joinha, o seu like, o seu comentário e já compartilha também, viu? Com alguém tão especial. Eu sou o irmão na fé, Adriano Trindade, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui da comunidade de Boa União. Então, desde já é uma alegria ter você aqui no meu canal, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá? A criação. Como vimos no capítulo inicial, Deus sempre foi apaixonado por nós e por isso mesmo é que nos criou. Mas de onde poderemos aurrir esta instituição? A resposta está no primeiro versículo da Sagrada Escritura. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Este versículo é mais do que simplesmente um ato trabalhoso de Deus. Aprendemos com a Santa Doutora de Ávila, Teresa de Jesus, que Deus basta. Deus em si mesmo se bastava. O ato de criar os seres, por mais que esses seres correspondessem plenamente aos desígnios divinos, não aumentaria em nada a majestosa glória de Deus, pois em si Deus é absoluto. Não falta e nem sobra, como dizemos popularmente. É por esse motivo que o primeiro versículo da Bíblia quer nos ensinar que Deus nos ama, pois a criação de Deus só poderia ser explicada como um gesto profundo de amor. Sempre foi misterioso o momento exato da criação dos seres puramente espirituais, como os anjos. Sabemos que Deus é o único Criador, como rezamos no Credo Niceno-Constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. É comum encontrarmos na Bíblia aquilo que chamamos de antagonismo, ou seja, duas posições inversamente opostas entre si,
como, por exemplo, quando falamos do Espírito Santo como fogo do alto ou rio de água viva. Fogo e água são dois opostos entre si, e isso exprime a universalidade do Espírito Santo como detentor de todas as coisas. Assim, também, neste primeiro versículo, aparece o antagonismo de céu e terra, para exprimir a totalidade do universo, resultado da ação criadora de Deus. Tudo que o céu e a terra abarcam é resultado da criação de Deus. Portanto, também os anjos foram criados por Deus. A dignidade dos anjos. Os anjos são criaturas racionais perfeitíssimas. Assim sendo, superam em tudo os outros seres. Eles não estão ligados aos limites da matéria, como nós que somos criaturas racionais e também possuímos um corpo material. Quem sabe, para expressar de maneira mais simples, podemos dizer que precisamos de uma porta se quisermos atravessar uma parede. Os anjos não são presos a esse limite da matéria, porque são criaturas puramente espirituais. Assim também receberam uma percepção e uma inteligência perfeitíssima, capazes de compreender de maneira a não serem confundidos em nada sobre as coisas. Porém, sua inteligência perfeita é limitada, pois não conhece os mistérios divinos naquilo que Deus não permite revelar. Outra característica dos anjos é a sua liberdade. Como nós, os anjos foram criados dotados de razão e de livre arbítrio, portanto, livres para fazerem suas escolhas. Os anjos também foram criados com uma individualidade particular, portanto, não são todos iguais. Na Sagrada Escritura, temos Isaías capítulo 6, versículo 2, que nos fala dos serafins, Ezequiel capítulo 1, dos querubins, São Paulo em Colossenses 1, 16, e dos tronos em Efésios capítulo 1, versículo 21. Fala-se dos principados, potestades, virtudes e dominações. Na Epístola de São Judas, capítulo 9, fala-se de arcanjo, referindo-se a São Miguel, e a denominação anjo, que se encontra em muitos lugares nas Escrituras. Incalculável é o número desses espíritos celestes, coorte magnífica diante do Todo-Poderoso. 1000 milhares o serviam e milhares de milhares o assistiam. Diante de toda essa incrível hierarquia, quis Deus colocar um ser que verdadeiramente espalhasse o seu esplendor e formosura como que uma obra-prima do mundo angélico, aquele que estava na ponta de todas as hierarquias. Tu és um selo de perfeição, cheio de sabedoria
e de perfeita beleza. Tu vivias nas delícias do paraíso de Deus. Tudo estava ao teu serviço desde o dia em que foste criado. Né? Ezequiel, capítulo 28, versículo de 12 a 13. Sendo o primeiro de todos, era o que estava responsável por iluminar os outros com os raios da divindade. Seu nome era Lúcifer, aquele que levava a luz. A prova. Porém, antes dos anjos poderem para sempre contemplar seu véu, a glória de Deus, acredita a Igreja que também eles foram submetidos a uma prova. Creio que o Altíssimo Criador manifestava-se a eles apenas envolto em penumbras, permitindo assim que fosse fomentado o amor das legiões celestes. Alguns santos acreditam que a prova a que foram submetidos os anjos foi o anúncio da encarnação do Verbo, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viria ao mundo através da Virgem Maria. Essa é somente uma hipótese, pois não foi formalmente revelado qual teria sido a prova a qual os anjos foram submetidos. Mas imaginemos que neste momento o clímax da nossa história alcançasse seu ápice. Um silêncio toma conta das fileiras celestes. Pela inteligência perfeita dos anjos, começa-se a desdobrar tudo quanto havia de caber nesse anúncio. Deus, o Altíssimo Criador, que do nada havia feito todas as coisas de maneira perfeitíssima, aquele cujo face permanecia ainda escondida, mas que misteriosamente os atraía, haveria de tornar-se homem, unir-se ao inatingível, a uma criatura menor em perfeição do que os anjos, elevando-a assim ao trono do Altíssimo. E mais, uma mulher torna-se mãe de Deus, sendo exaltada em maior dignidade do que qualquer outra criatura, inclusive sobre todos os anjos, sendo assim sua rainha e senhora. Eis a prova: submeter-se à vontade do Criador sem entendê-la. A revolta. A mente de um anjo obscureceu-se diante do mistério que ultrapassava o seu entendimento. Lúcifer, possivelmente, não conseguiu entender o porquê do Criador resolver unir-se à criatura humana, inferior à natureza dos anjos. Ele haveria então de adorar um homem e de honrar uma mulher como sua augusta rainha. Ele, o perfeito desde o dia de sua criação. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Como nos diz no livro de Tobias, capítulo 4, versículo 14. A soberba é o princípio de toda a ruína, e foi assim também para os anjos.
São Bernardo conclui: aquele que do nada havia sido criado anjo comparou-se cheio de soberba com seu Criador, pretendendo roubar para si o que era próprio do Filho de Deus. Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, remontando Santo Agostinho, diria que o anjo pecou querendo ser como Deus. Não servirei. Jeremias 2, versículo 20. Foi o grito que rompeu o silêncio proposto pela prova. Não servirei. Foi o grito do anjo revoltado, que sendo aquele que portava a luz, passou a ser trevas, de Lúcifer a Belial. Não servirei. E com ele, uma terça parte dos anjos começou também a duvidar da grandeza divina. Instalou-se no lugar sagrado a profana murmuração demoníaca da insubmissão. Não servirei, subirei até o céu, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus. Torna-me semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 a 14. E numa cega soberba lançou-se a escalar os céus, a fim de colocar-se no lugar de Deus, em submissão e com seu murmúrio satânico como lema, no serviu. O defensor. Então, atravessando os céus, e com intensa humildade, outro brado se ouve: quem como Deus? Mais uma vez, o silêncio se estabeleceu na Assembleia Celeste. Quem como Deus? Entre o trono do Altíssimo e o anjo revoltado se levanta, investido da força divina, um anjo. Mas quem poderia ser esse a se opor ao primeiro de todas as hierarquias celestes? Quem como Deus é o seu nome, Arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes. Daniel capítulo 10, versículo 13. Coloca-se humildemente diante de Deus e valentemente contra o orgulhoso Lúcifer. A murmuração deu lugar ao ato de adoração mais perfeita e ao reconhecimento mais humilde da criatura e da transcendência do Criador. O ato corajoso desse arcanjo fez com que no céu todos os outros anjos começassem também a bradar: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Nossa pequena obra aprendeu com São Miguel a responder a essa pergunta com a jaculatória: quem como Deus? Ninguém como Deus. E é essa a verdade. Não há ninguém como o nosso Deus. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Apocalipse, no capítulo 12, no versículo de 7 a 9. Deu-se início à batalha da luz contra as trevas, da humildade contra a soberba, do reconhecimento de Deus contra a insubmissão. Miguel e seus anjos
precipitam a Satanás e a todos os outros espíritos malignos nos abismos tenebrosos do inferno. Segundo Pedro, capítulo 2, no versículo 4. Ouviu então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Como caísse do céu o astro brilhante, Lúcifer, que ao nascer do dia brilhavas. Isaías capítulo 14, versículo 11. O próprio Jesus declarou que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas capítulo 10, versículo 18. Após essa luta triunfal, os anjos fiéis foram confirmados na graça de Deus, enquanto aos apóstatas restou tão somente o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Aquele que desde o princípio tornou-se o adorador do Verbo encarnado, como a Santa Igreja Católica o chama, tornou-se também o grande general dos exércitos celestes. No livro de Daniel, capítulo 12, encontramos São Miguel recebendo o título de grande príncipe, que se conserva junto aos filhos do povo de Deus, Israel. A Igreja, novo povo de Deus, é agora confiada à proteção deste nobre general, que com todo afinco continua a defender a glória de Deus, sua Igreja, e cada um de nós que fazemos parte do corpo místico de Cristo. A Santa Igreja ainda venera São Miguel como sendo o responsável pela entrada das almas no paraíso. Por isso, frequentemente a iconografia cristã o representa com a balança em uma das mãos, pesando as almas, como também o representa como um escudo, demonstrando assim sua custódia em nosso favor, mas também como uma espada, ou por vezes como uma lança ferindo o inimigo que está sob o seu pé derrotado. É belo ver que por vezes esse escudo vem com a estampa da Santa Cruz ou com a sentença: Cristo Deus, ou seja, quem como Deus? São Miguel é o anjo que nos assiste contra o inimigo. O campo de luta agora mudou de lugar, é na terra. E o inimigo, vendo que não pode mais atentar contra o trono da glória do Altíssimo, precipita-se sobre nós, imagem e semelhança de Deus, tentando assim ofender a Deus. Sua guerra agora é contra a descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Não cessemos, portanto, de clamar a valorosa proteção do generalíssimo arcanjo São Miguel contra os embustes e cilada do demônio. São Miguel, arcanjo, defendei-vos no combate. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E como é lindo a gente poder ter um pouco de conhecimento, viu? Sobre tudo aquilo que a nossa igreja nos oferece, né? E esse livro é justamente uma ajuda para nós, né? Que vivenciamos batalhas, dificuldade, para a gente que está na caminhada, né? No exercício da missão, né?
E a cada dia a gente vai sendo dotado de conhecimento, de sabedoria, para que possamos repreender mesmo, né? Toda ação do mal. Por isso, quero convidar você, junto comigo, a gente poder rezar a oração de São Miguel Arcanjo neste momento, pelas lutas, pelas batalhas, por tudo que estamos passando, por tudo que estamos vivendo. E talvez você ainda tinha uma resistência. Então que essa resistência neste momento possa cair por terra e que você hoje possa recorrer à poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-vos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordênio de Deus, santemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai em inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-vos neste combate. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E esse é o nosso livro Batalha Espiritual, né? Do Padre Gilson Sobreiro e Fraternidade, o Caminho. Então, Deus abençoe você que me acompanhou. Quero só reforçar que hoje foi o papel de São Miguel Arcanjo no combate espiritual, tá bom? E, dando continuidade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre Santa Missa, Mistério Perpétuo de Libertação. Esse será o nosso próximo capítulo. Do mais, é só agradecer a sua paciência, convido você a compartilhar, né, o nosso momento, né, a nossa leitura deste livro, deixe o seu joinha, o seu like, o seu comentário, tá? E o que você está achando também desse momento. Se você está a primeira vez aqui no canal, obrigado, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Deus abençoe e um forte abraço.